correu nu. É isso mesmo que você está ouvindo. Ele correu nu. A palavra de Deus diz que Adão cometeu uma desobediência a Deus. Essa desobediência causou em Adão o medo e a vergonha e o peso de culpa. A palavra de Deus diz assim, eu vou ler aqui para vocês. Em capítulo 3 e o versículo 9, 10 e 11. Está escrito assim: Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: Onde é que você está? O homem respondeu: Eu ouvi a tua voz quando estava passeando pelo jardim e fiquei com medo porque estava nu. Por isso me escondi. Adão correu da presença de Deus devido à sua desobediência e se escondeu, mas ele estava nu. Por que ele se escondeu? Porque ele viu a vergonha. Quando ele comete a desobediência, ele passa a enxergar a si mesmo a sua nudez. E essa consequência da desobediência a Deus trouxe outras consequências também. E essa consequência, ela atinge toda a humanidade até nos dias de hoje. Você já parou para pensar? Quantas pessoas vivem com medo de muitas circunstâncias, de muitas situações? Isso tem causado depressão por causa do medo. Tem o síndrome do medo, que as pessoas que falam, né, que é o síndrome do pânico, que pessoas têm. Isso é uma raiz que vem desde o princípio que nos atingiu toda a humanidade. A desobediência causa na pessoa a falta da proteção divina. E essa falta da proteção divina é uma nudez na pessoa, que faz com que a pessoa, devido ao seu pecado, se sentir vergonha. E sente vergonha de Deus. Porque Deus já falou, olha, não faça isso. E a pessoa desobediente, ele vai e faz. E quando ele é confrontado, ele sente vergonha e quer se esconder atrás de alguma coisa. Isso aí acontece nos dias de hoje, quando uma pessoa está cometendo um erro, um pecado, ele quer se esconder atrás de algo para dizer que tal coisa está acontecendo com ele, porque ele tem uma desculpa. Essa consequência aí também, ela traz o peso de culpa. Então são 3 situações graves aí. Essa nudez que envergonha a pessoa e toda a humanidade, que faz com que a pessoa comece a fazer transferências de culpa. Veja bem, quando Deus ele confronta Adão e pergunta para ele, Adão, onde você está? Ele relata para Deus: eu ouvi a tua voz, tive medo porque estava nu e me escondi. E essa situação traz também, além do peso de culpa, traz também uma transferência de culpa. Veja bem, Deus pergunta para Adão o que ele cometeu. E ele falou assim: a mulher que tu me deste me deu da fruta da árvore, né, proibida, e eu comi. Então, o que Adão faz aí? Ele culpa a mulher? Não. Adão não culpa a mulher. Adão está culpando Deus, porque foi Deus que deu a mulher para Adão. Então Adão fala assim: a mulher que tu me deste, olha bem.
ele está culpando Deus, está transferindo o erro dele, a desobediência dele a Deus. E isso aí a gente vê no dia a dia. Tem pessoas que não crê mais em Deus e transfere a culpa da situação financeira, da situação por causa do trabalho, da situação difícil que está vivendo, e ainda culpa as pessoas também. Porque o amigo não me ajuda, porque aquele lá não liga para mim, transferindo a culpa para Deus. Se Deus te deu um amigo, se Deus te deu uma companheira, então você tem que arcar com a sua consequência. O certo de Adão seria dizer para Deus assim: Senhor, eu cometi um erro, eu desobedeci aos teus mandamentos, eu desobedeci a tua ordem, foi eu, Senhor, que desobedeci. Não, ele preferiu transferir a culpa. Mas aí Deus vai até a mulher e conversa com a mulher. Mulher, e você? E a mulher transfere a culpa para o Satanás, para a serpente. Né? A serpente me enganou e eu comi. Olha só, gente. Essa transferência de culpa. Até nos nossos dias de hoje acontece. É verdade ou não? É verdade isso. Veja bem uma história que eu quero falar para vocês. Está lá registrado no livro de Marcos. Marcos capítulo 14 e o versículo 50. Vamos ver o que diz lá? Acompanha aí. Olha só. Uma outra situação. Aqui, no versículo 50, diz assim: então todos os discípulos abandonaram Jesus e fugiram. Um jovem enrolado no lençol, seguia Jesus. Olha só, ele seguia Jesus. Alguns tentaram prendê-lo, mas ele largou o lençol e fugiu nu. Olha só, coitado desse jovem, né? Provavelmente ele estava seguindo Jesus, se cobrindo da sua vergonha. E o que causou nesse jovem? Medo. Medo. Por quê? Essa passagem bíblica fala da prisão de Jesus, quando Jesus estava sendo preso, quando os soldados chegaram para prender ele, e os discípulos estavam todos ali, mas na hora da prisão dos soldados, eles se sentiram medo, abandonaram Jesus, correram cada um para um lado, outro para o outro, e aí viram aquele jovem, provavelmente o jovem também tinha uma culpa, desculpa, e aí quando viram aquele jovem, que ele provavelmente ele tinha alguma culpa, mas ele também seguia Jesus, correram atrás desse jovem para prender. Talvez foi os soldados, né? Vamos dizer assim, os soldados queriam prender também aquele jovem. E aquele jovem, na corrida, deixou o lençol cair, que estava envolto sobre ele, e aí mostrou a nudez que ele estava. Veja bem, irmãos e amigos, quantas pessoas estão dentro da igreja, seguindo Jesus, ouvindo as palavras dele, mas na hora que é confrontado, o lençol cai. Desculpa aí que eu não estou muito bem. Mas esse lençol, quando cai, mostra a realidade da pessoa, a vergonha. Muitas vezes a pessoa está dentro de uma igreja, louvando a Deus, adorando a Deus, mas está cheio de pecado. Está cheio da raiz do medo. Está cheio de circunstância. E às vezes, quando é confrontado, ele vai julgar, ele vai colocar a culpa. É o irmão ali que me ofendeu. É fulano, é ciclano. Quando na realidade, ele está carregando um peso de culpa pelo pecado que ele cometeu. Entendeu? A pessoa desse jovem correu com medo. E o lençol caiu. Estava no pecado, sem a proteção divina de Deus. Porque quando você está no pecado, quando você está na desobediência,
você perde automaticamente a proteção divina de Deus. Mas se você confessa diante de Deus que você está com o pecado, que você está com o erro, Ele é justo para te perdoar os seus pecados, e dos seus pecados Ele não se lembra mais. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.